pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter então a nossa aula sobre escala de enfermagem. Nós vamos falar um pouquinho de como ela funciona, vamos entender quais são os tipos de escala que nós temos e também vamos aprender a fazer, tá bom? Primeiramente, né, a gente vai falar sobre a escala mensal. Só lembrando que as escalas elas são divididas em mensais, de férias e também as diárias. Vamos começar pela escala mensal. A escala mensal também é determinada da escala pessoal, né, ou então escala de folgas. E ela é a distribuição da equipe de enfermagem de uma unidade, qualquer unidade que ela seja, durante todos os dias do mês, segundo os turnos de trabalho. Então, o responsável ele vai fazer então a escala mensal sempre com antecedência e fazendo o provimento sempre de toda a equipe. As folgas elas devem ser planejadas de modo a garantir o número suficiente de cada categoria na assistência de enfermagem sempre em 24 horas do dia. Então a gente não pode esquecer, principalmente em unidades hospitalares, que as escalas elas devem ser sempre distribuídas nessa disposição, tá? De 24 horas. A escala mensal, pessoal, ela é de competência da enfermeira-chefe da unidade, né? Mas se outro membro da equipe, por exemplo, um técnico de enfermagem, for bem instruído e souber fazer essa escala, ele pode realizar, tá? Então, depois da orientação, depois que ele aprender a realizar a escala, então o enfermeiro ele pode delegar então essa função para o técnico de enfermagem. Quando a gente usa sistemas informatizados fica um pouquinho mais fácil, né? Que aí o técnico de enfermagem ele vai produzir algumas distribuições e aí ela vai escolher o melhor que se adequa naquela unidade. Então, a gente primeiro, antes de fazer qualquer tipo de escala, nós temos que considerar alguns pontos a serem vistos antes da elaboração dessa escala. Então, primeiramente, o funcionário ele pode trabalhar até 8 horas diárias, isso pelas leis trabalhistas, tá? Até 8 horas diárias e 44 horas semanais, e a jornada de trabalho pode chegar até no máximo 12 horas diárias, que é o que está previsto em lei, tá, pessoal? Aqui a gente está falando sobre a lei. Então, por lei, o profissional ele pode chegar somente até 12 horas diárias. Então, nossos plantões, eles devem ter no máximo a duração de 12 horas. O funcionário que tem direito, no mínimo, uma folga semanal, sempre remunerada e preferencialmente no domingo, tá? Se não for possível no domingo, se o trabalho como o nosso, que exige que há funcionários no domingo trabalhando, aquele funcionário ele vai ter folga, direito à folga de pelo menos um domingo a cada 7 semanas. O que é tranquilo aí para a enfermagem, a gente consegue adequar essa questão bem tranquilamente. Devemos ter conhecimento também em relação das escolas de folga referentes a feriados civis e também religiosos. A gente tem que pegar o calendário anual e fazer toda a divisão de todos os feriados para poder sempre colocar ali o profissional no dia. E tem sempre aquele extra, de trabalhar no feriado. Então, aqui a gente tem que, contabilizar isso. O intervalo de uma jornada de trabalho e outra deve ter no mínimo 11 horas consecutivas. Então, aí valendo, nossos plantões, eles devem ser feitos aí de no máximo 12 por 12, no mínimo, na verdade, 12 por 12, não pode ultrapassar isso. Por exemplo, a gente trabalha 12, folga 6 e vai trabalhar mais 12. Por lei, a gente tem o direito de 11 horas de folga. O trabalho noturno, ele compreende das 22 até as 5 horas da manhã, e a hora noturna equivale a 52 minutos e 30 minutos. 52 minutos e 30 segundos, e, portanto, então, 7 horas noturnas é igual a 8 horas diurnas. Quem trabalha à noite ganha mais, obviamente, existe aí esse que a gente chama, entre aspas, de hora extra. Então, a hora da noite, ela é menos 30 segundos, 30 segundos não, menos 7 minutos. Então,
7 não, né? Quase, 7h30 por aí. Então, a hora da noite, ela tem mais ou menos aí 52 minutos. Então, a gente vai ter uma baixa de 7 minutos e meio. Então, 7 horas noturnas é igual a 8 horas diurnas. Então, o profissional sempre vai ganhar esse tempinho a mais na parte da noite. A mulher, né, que está amamentando tem direito a 2 descansos especiais de meia hora cada um até 6 meses do filho. Ela pode, né, usar esse tempo para amamentar ou então para ficar com o filho. É obrigatória a concessão de um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 para repouso e alimentação em trabalho contínuo, que exceda 6 horas. Para intervalos com mais de 4 horas e até 6 horas, é obrigatório, então, o descanso de 15 minutos. Os intervalos de descanso não são computados na jornada de trabalho, então eles fazem parte da jornada e eles devem ser remunerados. Agora vamos falar um pouquinho sobre as condições em que a ausência do funcionário não é considerada uma falta em seu serviço, prejudicando aí seu salário. Então, até 15 dias em caso de doença devidamente comprovado mediante atestado, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependentes declarados em CTP, 5 dias para homens em caso de nascimento do filho, até 3 dias consecutivos em virtude do casamento, 1 dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação de sangue devidamente comprovada, até 2 dias consecutivos ou não para alistamento eleitoral nos termos da lei, período de exigência do serviço militar, durante suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou então de prisão preventiva quando for absolvido. Quando o funcionário servir de testemunha devidamente comprovada, licença de gestação, por 120 dias, 15 dias como prorrogação da lei, mediante o atestado médico, quando a mãe amamenta e não tem creche na instituição, por 15 dias em caso de aborto não criminoso, se a falta estiver fundamentada na lei sobre acidentes de trabalho. Então, todas essas condições, levam aí ao profissional não perder, então, seu salário, ter prejuízo em seu salário. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento, da carga horária de trabalho semanal do pessoal de enfermagem. Então, a duração semanal do trabalho, ela varia de acordo com a instituição. Então, nós temos 30 horas, 36 horas, 40 horas, 44 horas, depende muito. Tá? E as escalas elas são feitas de 12 por 36 e 12 por 60, não podendo então exceder as 44 horas semanais. O número de folga, é de acordo com a duração semanal de trabalho, acrescentando as folgas correspondentes aos feriados do mês. Conhecimento das necessidades, então, aí, da assistência de enfermagem é extremamente importante para a gente poder definir quantas pessoas vão ter que trabalhar naquele dia, naquela unidade. Então, a gente lembra que a gente viu sobre a questão de ser semi-intensivo, intensivo, atendimento básico, intermediário. Então, dependendo de cada local, a quantidade de pessoas disponíveis terão que ser maiores ou menores. E aí a gente tem o número de pessoas a cada, por leito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora de for fazer a nossa escala de enfermagem. É muito importante também a gente ter humanização na hora de realizar essa escala, pois vamos ter sempre uma distribuição correta, que não prejudique ninguém e também que não favoreça ninguém. Então, a distribuição dos elementos da equipe de enfermagem, deve ser planejada por todos os membros da equipe e poder atender as necessidades pessoais de cada um da melhor maneira possível. Por exemplo, eu sou adventista, não posso trabalhar no sábado. Então, quem for fazer a escala tem que ter consciência de que a pessoa que é testemunha de Jeová, não, que ela é adventista, quando for a vez dela de trabalhar no sábado, ela não vai poder. Então, sempre tem que ter outra pessoa no lugar, tá? Ou então, se eu trabalho em outro local, eu só posso fazer o plantão noturno, ou então o plantão diurno. Então, todas essas adequações, elas devem ser feitas para que a gente consiga fazer uma escala justa e que ninguém saia prejudicado. A gente tem algumas exceções, que são decididas e assumidas pela equipe.
Nós fazemos a escolha das folgas, né, quando for possível, sempre. A alteração das escalas elas são realizadas segundo o estabelecido e a escala, quando ela for elaborada, ela deve estar visível a todos os funcionários. A gente tem algumas recomendações para poder realizar essa escala, né? A gente sempre deve colocar o nome completo de cada funcionário e o cargo que ocupa, usar o escolamento do noturno, M, T, N, F, para poder fazer a divisão, ressaltar domingos e feriados na escala, certificar-se do número de folgas correspondentes ao mês, sempre registrando no mesmo rodapé, e anotar na escala o número de folgas em haver ou que esteja devendo ao funcionário.